Bom, gente, bom dia. A gente está iniciando aqui a mesa chamada Uso Criativo de Algoritmos na Arte Brasileira, né? Essa mesa ela está diretamente relacionada com o aniversário de 50 anos da exposição Arteônica, que foi uma exposição que aconteceu em 1971, né, com curadoria do Valdemar Cordeiro, um artista fundamental na ideia do uso do algoritmo na arte brasileira, né? Não foi a primeira exposição relacionada ao tema no Brasil. Em 1970, a gente teve uma exposição que se chamou Computer Plotter Art, né, que foi organizada pelo Serviço de Divulgação de Relações Culturais dos Estados Unidos, mas essa exposição ela reuniu 12 artistas americanos que trabalhavam com plotter art e o Valdemar Cordeiro, né? Então ele já estava envolvido aí nessa ideia da arte computacional, mas realmente a exposição arteônica é uma exposição inaugural dessa ideia dentro do Brasil, né? Nessa mesma década, a gente tem uma série de pesquisas dos poetas concretos com a poesia computacional. A gente tem o Hertus Albino de Souza, né, que, além de publicar a poesia computacional, ele financiou e publicou, né, a revista Código, uma revista bastante importante do período, né? A gente tem um pequeno hiato, e depois eu gostaria de citar, em 1983, o Festival Vídeo Brasil, né, com curadoria da Solange Farcas, que é fundamental na pesquisa dos meios eletrônicos nesse momento. O festival acontece até hoje, então é um festival de extrema importância, porque ele aborda principalmente o sul global, né, é uma ideia aí do festival. É lógico, a gente também não pode deixar de citar nessa pequena introdução histórica, né, que eu estou fazendo da mesa, o FAIO, né, que também já tem mais de 20 anos, as várias exposições que aconteceram no Itaú Cultural, chamadas a Emoção Artificial, né, e eu gostaria de citar, assim, rapidamente, que no início dos anos 2000, né, com o surgimento de linguagens de programação como Design by Numbers, o Processing, a gente teve uma retomada dessa ideia da arte algorítmica, que era fundamental, da qual o Valdemar foi um dos fundadores, né, e isso fez com que uma série de manifestações ressurgissem neste campo, né, da automatização dos processos de criação. E aí eu cito a Noite de Processing, que existe desde 2016, né. Desde 2019, a gente tem o Processing Community Day em São Paulo e em várias outras cidades do Brasil, e esse ano nós vamos ter o primeiro Processing Community Day que envolve todo o Brasil. Então, nós temos universidades e instituições e artistas do Brasil inteiro envolvidos, de norte a sul. Eu acredito que vai ser também aí um novo marco na criação de redes de pessoas interessadas nesses processos. E o próprio multiverso que nós estamos agora participando, né? Então, depois dessa pequena introdução, é com muito prazer que eu introduzo as nossas as nossas debatedoras, né? A professora da FAUSP e artista Gisele Beigelman, e também a pesquisadora e escritora do livro Arte em Código, a Patrícia Joaquim, que recentemente fez um levantamento do uso do processing nas artes visuais, né? Então, muito obrigada pela participação. A gente vai começar a mesa, tem algumas perguntas. Gostariam de dizer algo antes do início das perguntas? Podemos começar? Podemos? Então, a primeira pergunta, né, eu queria fazer ela para a Patrícia, né? Patrícia, o Valdemar, ele faz uma alusão, né, à programação criativa no texto dele, Arteônica de 71, e eu queria que você contasse um pouco hoje para a gente o que significa essa programação criativa, né, que hoje é uma palavra que faz parte do nosso cotidiano. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, Mônica, com você, uma honra também estar com a Gisele. Então, a programação criativa ela é o uso da técnica de programação de computadores, ou seja, né, a escrita do código-fonte, a produção do software para um fim criativo, né?
e normalmente esse fim criativo está relacionado à arte. Então, quando a gente fala em arte computacional, em arte feita em algoritmos, a gente está falando de programação criativa. Mas ela também não está restrita à arte, né? Existe muita resolução de problemas de maneira criativa que também fazem parte desse universo de programação criativa, que a gente vê muito com projeto com Arduino, por exemplo, né? Que são quase projetos de engenharia ou até engenhocas que são criadas, que também são programação criativa. Ou também com crianças, né? As linguagens de programação para criança, elas são muito lúdicas, elas são experimentais, elas também fazem parte, né, do que a gente pode chamar de programação criativa. E o que acontece nesse processo de criação de programação, né, no que a gente chama da programação criativa, é o jeito de fazer, né? É um processo muito experimental, né? Quando a gente pensa em programação de computador na engenharia, a gente pensa assim, eu quero chegar do ponto A ao A, B, e às vezes é uma trajetória meio linear que você faz, né? Vou chegar ali, vou escrever o código e vou chegar. Isso é muito comum na engenharia, né? Nem sempre é assim, mas é muito comum que seja assim, como uma reta traçada. Mas na programação criativa, não. O próprio processo de fazer o código, ele gera um feedback loop, né? A pessoa que está fazendo, seja o artista, a criança, ou quem tá ali criando, né? Escreve código, vê o resultado, a partir do resultado, escolhe o próximo passo, né? Em inglês tem uma palavra que a gente usa para isso, que é o tinkering, né? Que é uma experimentação, é uma brincadeira com a tecnologia. E é muito semelhante ao processo das artes plásticas, né? Então, um pintor, quando ele está pintando, né, ele pega a tela dele, ele pinta, ele olha o resultado e, a partir do resultado, ele continua, né? Então nesse aspecto, as crianças e os artistas têm um tanto em comum, né? E o Valdemar Cordeiro, né, o grande pioneiro da arte computacional no Brasil, né, um nome extremamente importante, ele propõe, né, no início da obra dele, uma abordagem um pouco diferente do que estava acontecendo no campo internacional. Quando a gente pega a Europa, Estados Unidos, era uma arte computacional muito geométrica, né? Muitos engenheiros foram os primeiros artistas nesses dois territórios, e era quase como se fosse um desafio de fazer o computador desenhar, né? Tem até um texto bem interessante de um artista importante dessa época que ele fala, era um desafio, o computador não sabia, não podia desenhar com o computador, né? Como é que a gente faz o computador imprimir um desenho? Então, as obras eram muito geométricas. E o Valdemar Cordeiro, ele trouxe uma outra abordagem, né? Então, o que ele queria, na parceria que ele tinha, né, com o físico Jorge Moscati, era uma proposta de trazer uma emoção para o computador, né? Trazer uma emoção nessa produção de arte que ele colocava ali, quase como um comentário sobre a própria tecnologia que estava sendo usada. Então, se o computador era frio e calculista, né, eles vêm com uma obra como, por exemplo, Derivadas da Imagem, que é uma fotografia que é reproduzida, né, mais de uma vez e vai criando toda uma emoção daquela possibilidade de reprodução tecnológica feita com computador, mas que não é mecânica, não é exatamente igual, né? Então é nesse aspecto assim que o Valdemar Cordeiro ele traz uma outra visão daquele momento da arte ali no que a gente estuda o campo internacional, né? Esqueci de te falar. Patrícia, você considera que o Valdemar Cordeiro e a parceria dele com o Moscati já caracterizava essa figura que você descreve no seu livro, que é do artista programador? O que é esse artista programador? O artista programador é o artista que usa linguagem de programação como material artístico, como matéria-prima, né? O Valdemar Cordeiro, ele é uma dupla, né? Com o Jorge Moscati, eles faziam juntos. Quem executava a parte tecnológica era o Moscati. Então, eles eram mais no formato dupla, que é um formato muito comum de produção de arte tecnológica, né? Tem até, às vezes, são mais do que duplas, são coletivos, né? Tem coletivos hoje em dia produzindo arte com inteligência artificial, que normalmente não é uma pessoa sozinha, apesar de também ter gente, né, sozinha, mas a figura do artista programador é esse indivíduo que domina a técnica computacional e o campo da arte. É como se a gente pudesse juntar na figura de um indivíduo, uma pessoa, esses campos que parecem tão separados, né, das ciências exatas e as ciências humanas. Essa pessoa não sabe matemática, então ela não é criativa. Esse cara é criativo, então ele não sabe exatas, né?
e na figura do artista programador, esses dois universos eles se unem. Então, o artista programador é o artista que usa a técnica da programação como seu meio de criação. Então, se a gente pensa de novo, né, num pintor, né, que está usando tinta, tela, pincel, né, é assim que ele produz. O artista programador ele está escrevendo código em uma linguagem de programação. Para mim, isso é muito interessante, assim, pessoalmente, porque eu produzia arte computacional e eu achava quase como se eu fosse meio subversiva, sabe? Que interessante, estou produzindo, né, com o Processing. Eu tinha um projeto do Processing, que era uma pintura autopintante, né? Aí eu não sabia pintar, então eu falei, eu não sei pintar, vou fazer o Processing pintar para mim. E aí eu ficava horas fazendo o Processing pintar para mim, e era uma pintura autopintante que se pintaria eternamente, né? E aí, depois disso, eu comecei a pintar, pintar de verdade, né? Pintar com tinta. E aí ficou tão claro para mim, né, a técnica da linguagem da programação, porque se eu uso o Processing, os resultados estéticos do Processing, eles estão, de certa maneira, contidos na linguagem. Ela foi projetada para produzir output visual, né? Se eu escolho uma outra linguagem, eu vou ter outros tipos de resultados visuais. Assim como na pintura, né? Se eu escolho tinta a óleo, a pintura sai de um jeito. Se eu escolho tinta acrílica, sai do outro. Se eu mudo de marca da tinta, sai do outro. Então, a produção da arte, a matéria da produção da arte faz parte do resultado estético da arte, né? Então, o artista programador é esse, aquele que, com linguagem de programação, né, produz um resultado artístico. É difícil para a gente pensar, né, em computador, arte algorítmica e todas essas coisas sem pensar no surgimento da internet, né? E aí eu queria perguntar para a Gisele se ela pode contar um pouco para a gente qual foi a principal mudança de paradigma na produção artística que veio com o surgimento da internet, né? E o que caracterizou a net art no Brasil? Primeiro, ligar o microfone, clássicos da quarentena, né? Tem o início da internet, a internet depois dos 2000 e a internet depois da Covid-19, né? Que liga o microfone, está me ouvindo? Mas vamos nos concentrar nas duas primeiras. É um prazer sempre ouvir você, Patrícia e Mônica. Obrigada aí pela pergunta. Então, vou começar diretamente do Jurassic Park da internet no Brasil e no mundo, porque nós estivemos... foi um momento, especialmente para a criação artística, de sincronia muito grande. É importante nós percebermos essa diferença com relação, por exemplo, à época só do Valdemar Cordeiro, mas especialmente os anos 80, quando a arte mídia começa a tomar forma. O que nós chamamos hoje de sul global foi muito massacrado no sentido do acesso aos meios de produção. Nós não tínhamos as ilhas de edição, as câmeras, as condições. A internet, quando apareceu, foi um corte muito abrupto nessas hierarquias entre centros de poder e centros de criação, num primeiro momento. Para chegar lá, porque essas utopias também foram, de certa forma, abaladas por todo o ritmo do capital. Mas o que a internet significou num primeiro momento era a possibilidade dos artistas ocuparem espaços para além, por um lado, dessas hierarquias de poder tecnológica. A internet, ela demandava uma linha telefônica nessa época, não é nem uma banda larga, nem nada. Eu sou do tempo que realmente fazia barulho para se conectar, né? Aí você sabia que estava conectado, né? Aparecia o desenhinho, tem esse silêncio hoje que é muito diferente. Mas, enfim, então nós tínhamos essa quebra desse padrão, a quebra do padrão entre as hierarquias de conhecimento, entre quem está autorizado
a dizer que eu sou um artista ou não, que até então só o circuito das galerias, só o circuito das escolas de arte, só o circuito do mercado como um todo autenticava a pessoa como artista ou não. Então, eu sou de uma geração que furou isso tudo e eu sou um ótimo exemplar disso. Eu não tenho formação em artes, eu sou um fracasso mercadológico, mas a institucionalidade veio por essas frestas que a internet realmente abriu. E, na época, isso eu estou falando anos 90, eram muito importantes as listas de discussão, mais do que os fóruns, e nesses nichos foram se criando, de fato, espaços alternativos. E espaços que conseguiram furar as bolhas institucionais. Se nós pensarmos que a Documenta de Kassel, em 97, já teve que abrir espaço para a NetArt, a Bienal de São Paulo, a Bienal do Whitney. Então, isso você via a força dessas listas que vinham da NetTime, da Rhizome, Syndicate, que eram listas muito alternativas, mas que começaram a fazer muito barulho. Né? Acho que eu sou de uma geração assim que fez barulho na internet. Nós acontecemos enquanto artistas de várias partes do mundo. Isso é óbvio que tem, numa perspectiva dinâmica, tem os seus contrapontos, tanto o mercado vai se preparando e as instituições para absorver essa produção, às vezes demandando formatos muito instalativos, e aí eu falo assim, o primeiro exílio da NetArt é a consolidação da mídia arte instalativa, né? A arte mídia instalativa pôs a NetArt numa periferia da periferia, porque já não era nem só a periferia do universo artístico, era a periferia também das instituições de arte e mídia. Enfim, esse movimento é importante de contornar, porque ele ainda ganha mais uma instância de refreamento, que é a Web 2.0, as redes sociais, as novas cidadelas da internet que se conformam a partir dessas grandes corporações de TI. Né? E eu encerro aí esse primeiro panorama da NetArt por aí, porque é um momento em que, por um lado, o público é liberado a participar e a produzir para as redes. Antes nós éramos um público de download, passa a ser, digo assim, o melhor exemplo de o que é Web 2.0, no seu melhor espectro, é a Wikipedia. Essa coisa de que você vai lá e você produz dentro daquilo que você usa. Né? Tem até um nome que é o produzador como marco da Web 2.0. Mas, ao mesmo tempo, há uma concentração e uma parametrização do uso da internet, que é acelerado com o 11 de setembro, por questões de segurança, que esvazia muito as características aí dessa primeira era da NetArt, que é uma espécie de era muito desprogramática, né? Shod, Superbad, toda uma focalização de alternativas que não se consolidaram. O mercado foi muito rápido, o mercado de TI de um lado e o mercado de arte na sua tendência à objetualização das coisas também. E esses dois circuitos eu acho que acabaram colocando a NetArt no terceiro limbo. Então a gente tem primeiro, que é a conquista de um espaço. A segunda é a institucionalização da arte mídia e a maneira como a NetArt passa a ser incômoda.
A terceira onda é a do mercado propriamente dito, em todas as suas dimensões, que aí as grandes empresas de TI e os mitos da Web 2.0, e essa templatização do imaginário coletivo e a padronização do uso da internet, isso é a radical numa esfera assim, global. Tem muita gente ainda produzindo NetArt incrível, mas só a gente pensar como a pandemia foi vazia de grandes ações de NetArt, coisa tal de live, nós aqui, Zoom, Google Meet, live no Instagram, faz performance na frente da câmera, volta, a gente nota assim, fala assim, cadê a NetArt, né? Que pancada histórica que isso foi. Eu queria pegar o gancho, né, um pouco nessas consequências e transformações que você citou que a internet trouxe, né, e eu acho que mais recentemente a gente poderia citar também o surgimento de ferramentas como o GitHub, plataformas como o Open Processing com controle de versão, linguagens de programação que eu acho que também daria para a gente abordar o impacto político e o acesso que isso traz para os artistas ou não. Mas eu queria perguntar para a Patrícia, esses novos modos de produção, ou mesmo a Gisele, né, quem quiser responder, esses novos modos de produção colaborativos que surgem com a internet, né, já agora, mais recentemente, de que maneira também eles mudam a nossa compreensão do que é arte, né, ou dos meios de produção de arte? Quer que eu comece, Patrícia? Eu acho que a gente tem dois aspectos aí nessa questão, Mônica. Um é o quanto essas plataformas, assim, quando o processing é o último grito de resistência da cultura digital como cultura digital libertária, open source, open standard, porque o GitHub mesmo já foi comprado pela Microsoft. Né? Assim, é incrível como essas empresas têm uma capacidade, o Waze que foi a experiência mais revolucionária da história da cartografia, né? A cartografia sempre foi uma representação de poder e, de repente, o Waze vem com essa ideia assim, não, cartografia é um processo social, vamos disputar esse território na base da negociação coletiva e vamos criar os caminhos. Passam-se alguns anos, pronto, o Google compra, né? E isso passa a ser gerido pelos satélites do Google. Então, assim, é uma coisa assim, impressionante, por um lado, quando a cultura geek continua pautando ou a cultura digital, porque esses exemplos bastam por si só, e, por outro lado, a capacidade dessas empresas de normativizar tudo. Eu lembro quando o YouTube surgiu, assim, nossa, agora vai ter vídeo arte na internet. Olha o que é esse território, né? O mundo dos influencers, né? Quando isso apontava para um outro caminho. Bom, mas enfim, então a gente tem assim, uma instância que assim, bom, a gente vai continuar produzindo, furando a bolha se faz, e isso eu acho que é a dinâmica que se impõe. A outra é entender que enquanto nós não tivermos uma compreensão de que a linguagem da nossa época é a linguagem digital, ou seja, quando nós falamos em linguagem de programação, nós não estamos falando numa técnica, nós estamos falando na linguagem que escreve e descreve o nosso tempo. Então, se nós não tivermos um processo de letramento digital, vai ficar muito difícil, cada vez mais complexo, de nós discutirmos essa relação entre programação e arte, código e arte. Não acho que todo mundo tem que ser programador.
Mas eu finalizo aqui com um exemplo que eu sempre dou, até se algum aluno meu vier assistir ou estiver assistindo a nossa conversa, não de novo esse exemplo. Mas quando nós somos letrados pelas nossas queridas professoras, na nossa mais tenra idade, nenhuma delas imaginava que nós viríamos a nos tornar um Machado de Assis ou um Euclides da Cunha. Mas elas sabiam que com aquele ferramental, para usar um jargão de área, básico, nós seríamos capazes de reconhecer a diferença entre uma bula de remédio e uma página do Machado de Assis. E isso é muita coisa. Isso é a produção simbólica, isso é a nossa capacidade de operar o mundo. Sem ela, nós não somos nada. E a nossa incipiência em termos de leitura de mundo, né, é a que cria essas ainda hierarquias entre quem é o artista, quem é o programador, quem eu não preciso, isso é coisa do técnico, eu não preciso saber isso. Nós já estamos numa outra era do conhecimento, foi muito prejudicial essa forma de lidar cartesiana com o mundo, em que tem um mundo dos que pensam e um mundo dos que fazem. Então, eu acredito que a sua pergunta passa no seu pressuposto por uma revisão dos paradigmas do que nós entendemos por leitura de mundo, né? O que é capacitar para ler o mundo. E se a escritura desse mundo não entrar em questão, dificilmente nós teremos outras rupturas de paradigma como as que nós ansiamos, e elas voltam a ser coisas ou de gênios ou de grandes corporações do mercado, o que, do meu ponto de vista, é um anti-princípio dessa cultura livre, open source, open standard, que está nas bases, né, da cultura da internet. Essa questão que você traz, né, Gisele, da alfabetização na tecnologia, né, do que significa preparar uma pessoa para navegar o mundo, né, assim, e muda muito rápido, né, o Process, assim, quando ele foi criado em 2001, e eu, né, também eu sou suspeita, porque eu fiz uma pesquisa sobre o Process, mas o Process, assim, é um marco, né, ele é um marco nessas linguagens de programação que buscavam diminuir a barreira de entrada, né, ela não foi a primeira. Muitos tentaram antes, né? Assim, a primeira, assim, a clássica é o logo da tartaruga, né? Quem nunca programou um logo, né? 10 posições para cima, né? 5 para a direita, né? Mas o Process, assim, no meu ponto de vista, ele é um marco, porque ele consegue a adoção, né? Ele consegue a expansão, né? Muitos professores e muitas escolas de design, de arte no mundo inteiro começam a adotar o Processing, e uma das coisas que moveu o Processing a ser adotado é exatamente o fato do Processing ter sido criado como software livre, né? O Processing foi inspirado no Design by Numbers, né? Os dois criadores do Processing eram orientandos, né, do criador do Design by Numbers, e eles fizeram o que se faz no software livre, eles fizeram um fork, né? Eles bifurcaram o projeto do orientador e criaram o Processing. E, como software livre, eles incluíram a linguagem de programação para artistas visuais dentro da cultura hacker, né? E aí, no que você, né, na sua pergunta lá no início, Mônica, esses mundos se encontram, né? E o mundo da cultura hacker é um mundo da abertura da informação, né? A informação tem que ser livre, né? Se está fechado, a gente abre, né? Se o computador veio fechado, a gente desmonta. Se o sistema operacional proprietário, a gente cria um novo, né? E isso é um aspecto que está na produção de tecnologia. Para quem está dentro da produção de tecnologia, né? Para quem está criando tecnologia, faz parte do dia a dia de todo mundo, eles nem percebem, né? Um programador, ele vive no Stack Overflow, né? Vendo o que as pessoas estão compartilhando de código, né? Ele está compartilhando sem nem pensar, porque faz parte de uma prática cultural desse universo, né? E
E tem o software livre e tem o open source, né? O software livre é copyleft, né? Não, ninguém vai pegar software proprietário, mas o open source não é mais flexível. E as grandes empresas de tecnologia são apoiadoras do open source, produzem open source também. Então, nesse mundo, tudo se junta ali, né? Então, a produção de código é muito aberta, faz parte da cultura da cultura desse grupo de pessoas, que são muitas, mas, ao mesmo tempo, são os detentores de um certo poder especial, né, hoje, né? Quem sabe produzir uma coisa tecnológica, né, tem uma varinha mágica que outras pessoas não têm, né? E quando a arte entra nisso, a arte começa também a ter alguns aspectos da cultura hacker nela, né? Que é o artista que, de repente, produz a sua obra, que é software, e publica no GitHub, ou publica no Open Processing, por exemplo, né? E aí eu vou lá e pego o código dele, dou Ctrl+C, Ctrl+V no meu computador, já fiz isso tantas vezes, e falo, nossa, que lindo que ficou, vou mexer. Aí eu mexo, faço o meu. Aí de quem é, né? Também importa de quem é, né? Assim, a gente fica com essa coisa, a autoria é minha, porque foi eu que pintei esse quadro, mas, né, tem a parte que é minha, tem a parte que é do outro, tem a parte que é do computador, né? Assim, né, na hora que eu boto um mecanismo de aleatoriedade, por exemplo, e o computador calcula isso, né? O computador tem autoria também, né? A gente fica tentando responder essas perguntas, eu não sei nem se vale a pena ter a resposta, né? É mais interessante perguntar. E é que travou um pouquinho para mim, mas eu voltei. Então, eu acho que tem esse aspecto cultural, né, que tem um pilar da cultura hacker, da abertura da informação, que hoje a gente vê em comunidades como a comunidade do Processing, né? São 20 anos da existência do Processing né, e eu acho que continua, né? O próprio Open Processing é um projeto que eu conheço o fundador do Open Processing, ele fez porque era difícil compartilhar código do Processing na internet. Ele falou, tá muito difícil, eu vou simplificar, né? Então, assim, é isso. As pessoas querem compartilhar, né? Como você, né? Faz a noite do Processing, vem aqui que eu vou te contar como é que eu faço a minha obra de arte, sabe? E isso é um mundo, assim, do software livre raiz, podemos dizer assim, sabe? É um movimento do software livre raiz. E aí, nesse outro aspecto, né, Angélica, que você trouxe, que eu acho muito interessante, assim, essa incapacidade de leitura do mundo, né, que a gente tem hoje. É quase como se, né, a informação vem toda, é rápida, ela vem toda meio formatada igual, né, e o que eu escrevi na minha pesquisa sobre a alfabetização de código, né, assim, o mundo muda tão rápido que tem quase uma alfabetização de entendimento das possibilidades de tecnologia, né? O deepfake está aí para mostrar que, assim, ou a gente ensina o que é um deepfake, ou eu não sei o que vai ser exatamente do campo político, né? Então, existe uma necessidade, sim, para a gente viver em sociedade de entendimento do que está sendo construído, do que está sendo comunicado, né? São questões que têm que ser, né, pensadas e executadas, eu diria, tem que colocar em prática rápido, assim, né, porque vai mais rápido do que a gente consegue acompanhar, né, como estrutura da sociedade, inclusive de educação e tudo mais. Perfeito. Bom, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Quando fui convidada, né, para mediar essa mesa, enfim, fui reler o livro da Patrícia, fui reler todas as coisas da Gisele, vi várias entrevistas. Em uma entrevista, a Gisele comenta sobre um conceito que é da estética da transmissão, e que eu gostaria muito que ela contasse um pouco mais para a gente, porque eu acho que é um conceito fundamental para a gente compreender também outros aspectos desse universo da arte algorítmica, digital, arte mídia, enfim, né, todos esses nomes que a gente usa para falar de manifestações aí que estão ligadas aos meios eletrônicos, né. Então, Gisele, se você puder contar um pouquinho para a gente. Eu vou falar com o maior prazer, e não esqueci de ligar o microfone, olha só aqui, Odisseia. Eu acho que eu passei muitos anos brigando por um espaço para esse conceito de uma
estética da transmissão como particular dos processos da internet, e que diferenciavam a internet da televisão, do cinema, das outras expressões da arte mídia. E parecia que era um nome muito pomposo para algo que não fazia sentido. E aí veio a Covid e a estética da transmissão se tornou parte do cotidiano de todos nós. Eu tenho que reconhecer que as TVs a cabo tiveram um aspecto pedagógico muito importante nessa compreensão. O que nós estamos falando é da materialidade das redes, quando nós falamos em estéticas da transmissão. As redes e os algoritmos são tratados como uma espécie de instância sobrenatural, sobre a qual nós não temos controle. Patrícia já comentou, enfim, muito da pesquisa dela e do livro dela, é uma aula sobre isso, sobre essa escritura do mundo, né, que vem embarcada no software, o que é isso, e como isso move as coisas. Então, nós não estamos falando de oráculos, nós estamos falando de sistemas. E quando nós falamos de sistemas, essa noção para a compreensão da internet é fundamental. Porque eu, de novo, vou usar um exemplo que talvez vocês já tenham escutado, algo que eu recorrentemente introduzo. Se todas as pessoas do mundo ligassem a televisão na final de uma Copa do Mundo que estivesse ocorrendo na China, ou em Sydney, na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, que, a despeito das diferenças de fuso horário, todas as pessoas ligassem a televisão naquele horário, o que aconteceria com essa transmissão de jogo? Absolutamente nada, porque a televisão ela é broadcast, ela vai de um ponto para muitos pontos, ela é broad, ela é larga, né? Então, mas é um emissor com muitos receptores, e esses receptores só recebem. Então, a única coisa que aconteceria é que nós teríamos alguns anunciantes muito felizes numa situação hipotética como essa, todo mundo ligado ao mesmo tempo no mesmo lugar e na mesma hora. O que acontece, como já aconteceu, quando muitas pessoas, não precisam ser todas as pessoas do mundo, mas muitos milhões de pessoas acessam um mesmo site ao mesmo tempo, como aconteceu no caso do 11 de setembro e em outros momentos. Os sites caem. Nós derrubamos a internet. A PS é uma forma de ataque hacker bastante conhecida, né? Por negação de serviço. Ter muitas pessoas acessando ao mesmo tempo o mesmo site, a internet é bidirecional, elas ocupam aquela banda imaginária e nada mais funciona. Então, isso é o princípio da estética da transmissão, a materialidade das redes. E ela se desdobra em termos de produção simbólica, e é por isso que nós podemos falar de uma estética da transmissão, nessa articulação que também a internet tem com o todo que compõe a sua recepção. Então, o que eu estou vendo no meu monitor é muito diferente do que Mônica está vendo, do que Patrícia está vendo, de quem está ou estará nos assistindo. Porque essa condição, a configuração pessoal do seu monitor, junto com a configuração de fábrica, junto com a velocidade do seu provedor naquela maneira, e a maneira como a sua casa, a sua família, o seu edifício estão assistindo, usando a internet naquele momento, impactará desde a cor que você vê, a forma que você recebe,
mais largo, mais restrito, mais quadrado, até a maneira como isso desempacota na sua tela. Na Covid, nesse período da Covid-19, do coronavírus, que muitas pessoas, ao mesmo tempo, passaram a trabalhar com um esquema de home office ou com computador, se tornou muito visível, porque o vídeo é uma película muito didática desse ponto de vista, a maneira como a internet engasga, como os dados, na maneira que de um súbito aumento de ocupação desse espaço. Lembra, nos primeiros dias da quarentena, as grandes empresas de telefonia, não só no Brasil, mas no mundo todo, estavam preocupadas em não dar conta da quantidade de acessos. Não havia essa infraestrutura. Então, quando nós falamos em estética da transmissão, nós estamos falando da materialidade das redes e de como essa materialidade se desdobra numa linguagem que se constrói sistematicamente. Então, é um pouco por aí, é por isso que eu comecei a minha fala dizendo, bom, o coronavírus se tornou uma pedagogia, né, uma escola do que é que estamos falando quando estamos falando em estética da transmissão. Você está no mudo, Mônica. Ai, pronto. Falando em... O clássico da pandemia, não é? Clássicos da pandemia. A gente não podia fazer isso aqui, tem um desse, não? Não, eu queria agradecer a Gisele, né, aí por falar um pouco dessa estética da transmissão. A gente está chegando no fim da nossa mesa, né, e, bom, nós tivemos um encontro prévio, onde nós conversamos um pouquinho sobre alguns conceitos, e eu tinha, enfim, falado um pouquinho de uma manifestação que eu achava bastante interessante, estava acontecendo no universo cultural hoje, que são os sketches de processing no Twitter, né? Então, é uma hashtag que foi criada pela comunidade japonesa, eu não sei pronunciar, obviamente, né? A hashtag até hoje ela é usada em japonês, mas hoje ela já é usada pela comunidade mundial como um todo, e essa hashtag, ela define sketches de processing que são escritos com até 140 caracteres, e normalmente isso, a pessoa posta o sketch e um GIF disso em funcionamento, né? Eu acho que tem várias questões interessantes aí, desde a maneira como a arte é produzida, como ela é exibida, de novo tem questões de quem é que institucionaliza isso e de que maneira, mas o que me pegou, porque eu pensei principalmente nisso, foi que quando eu recebi esse convite do Metaverso, né, a ideia era pensar na produção nacional, né, pensar no Valdemar Cordeiro até hoje, o que aconteceu com a arte algorítmica no Brasil, né, especificamente. E vendo essa produção japonesa e a maneira como ela foi incorporada, não só no Brasil como no resto do mundo, eu fiquei me questionando, né, como a gente pensar em fronteiras, né? Existe uma dissolução aí dessas fronteiras em função da nossa conexão com outras pessoas e das colaborações que a gente estabelece, como a Patrícia falou, a gente usa códigos de pessoas que a gente nunca viu, que estão do outro lado do mundo, né? Então, como pensar um pouco nessa questão da nacionalidade dentro disso? E a Gisele trouxe um conceito incrível, né, que era da arte global radiante, e que eu queria que ela falasse um pouquinho aí desse conceito para a gente encerrar o nosso processo. Bom, talvez a Patrícia fosse até mais adequada que eu, então eu vou dar deixa, e se a Patrícia quiser completar, ela finaliza. Que é, na verdade, esse conceito não é meu, é do Nicolas Bourriot, que é um filósofo, curador, e que, curiosamente,
seguindo aí um modelo que eu ainda não entendi muito bem da filosofia francesa, toma o campo da botânica como referência para pensar os sistemas, né? Então, aqui tem a teoria do rizoma, que foi muito marcante, e a ideia do radicante, que são essas raízes que se produzem no deslocamento, né? O radicante são os morangos, as eras, a unha de gato, essas plantas que nós conhecemos bem, muito comuns nos jardins tropicais, que, conforme elas crescem, elas se ocupam mais pela produção de raízes. E essa característica dessas plantas é que levou o Bourriot a definir que a arte globalizada é uma arte radicante, ou não é globalizada, né? Porque tem toda uma discussão aí, o local, dessa coisa do local com o global, o do global em si, as raízes, a ancestralidade, para gente para tudo. A coisa é entrar no fluxo, né? E o fluxo, nesse sentido, é o grande paradigma da sociedade em rede, né? Agora, um fluxo que não se faça pelo apagamento, né? Um fluxo que se faça pela constante produção de raízes e que não sejam raízes que nos atachem, né? Não nos amarrem aos lugares, mas raízes propulsoras, né? Então, essa dicotomia, essa dialética, ou trialética, sei lá, acho que isso não cabe mais na dialética de fato, que seria a arte radicante como a arte do nosso tempo e diretamente aí em diálogo com a criação algorítmica no campo da linguagem e da produção do sentido. Patrícia, gostaria de comentar? Não, assim, não no conceito que a Gisele expôs, mas assim, eu acho que quando a gente vê esse movimento que você que me apresentou até no Twitter, né? Eu acho que tem um aspecto também dessa comunidade de prosa, assim, dessas pessoas que usam a linguagem, porque eu vejo que tem uma comunidade internacional que segura o processo, inclusive, né? E aqui, Mônica, no Brasil, você faz um papel crucial para que isso continue acontecendo, que talvez seja um momento de conexão também, tipo, vamos todo mundo fazer junto, né? E aí a coisa extrapola no internacional da geopolítica, mas, na verdade, é uma comunidade que se fala e se conecta num outro lugar, né? No lugar da produção artística, numa linguagem de programação que tem um papel importante, né? De segurar esse lugar da cultura hacker, da abertura da informação, de uma linguagem que dá acesso para as pessoas entrarem, né? Que inspirou outras linguagens no mundo, né? Então eu vejo um pouco isso, né? Você, por exemplo, eu fui no Twitter ver o que estava acontecendo, que, aliás, é lindo, né? Porque a gente começa a ver um monte de gente produzindo, é uma brincadeira, né? É brincadeira, é arte, é tweet, o que é, né? Mas não importa porque já está feito, sabe? Mas é numa conexão que é mais rápida no interesse, nesse aspecto comum, né? Da arte e da linguagem de programação processing, do que no território, né? Agora, no que isso vai desdobrar como uma arte que, de repente, alguém pega e produz, né? Uma arte computacional a partir disso, nacional, né? Com aspectos culturais, isso também é possível, né? Assim, não sei, vamos ver o que vai acontecer. De repente, aí você mesma vem aí com uma produção para a gente ver, né? Mas, né, quem está aí com a mão na massa, né, produzindo arte computacional hoje em dia. Porque eu acho que tem esses dois movimentos, né? Tem essa coisa que é meio rápida, globalizada, internacional, que, enfim, é trending topic no Twitter, e depois, de repente, a gente vê uma produção artística que tem um caráter nacional, que tem uma pegada, né? Aqui no Brasil, por exemplo, no mundo da tecnologia, a gente pode trabalhar com o conceito de gambiarra, assim, que é difícil traduzir esse conceito, né? Então, tem muita coisa boa sendo feita com esse conceito. E eu própria, assim, como a gente começou falando, o Valdemar Cordeiro, né? Que tem um mundo internacional produzindo, e aqui no Brasil, né? Fez diferente, fez, né,
o fazedor de palavras, né, o brasileiro, e deu uma mexida, né? Então eu vejo assim, né? Tem esses espaços, ou esses fluxos, né? Como o Gisele estava falando. Eu acho que, para concluir assim, o nosso debate, eu queria pegar uma palavra que a Gisele usou, que foi nós nos entendemos dentro desse processo de arte global radicante, sem um apagamento, né? Então, me tocou muito quando ela falou dessa questão do apagamento, porque quando eu fui, enfim, reler os textos da arte ônica e, enfim, né, me reconectar com essa história nossa, local, da arte algorítmica, ou arte tecnologia, ou arte mídia, enfim, 1 milhão de nomes, que eu me dei conta o quão pouco nós construímos nossa própria história, né? Então, esse paradigma que ela comenta, né, de que o quão importante é eu não estar totalmente ligada a um lugar, eu me entendo nesse universo, nesse contexto, mas vamos contar a nossa história, né? E eu senti que realmente tem um hiato nesse sentido, e se tem uma coisa que foi extremamente importante, me moveu para aceitar o convite de estar aqui hoje, é saber que, de alguma maneira, a gente também estaria contribuindo para construir essa história tão pouco contada do nosso universo, né? Então, eu acho que, além de, enfim, todos os conceitos que a gente conversou aqui, construir essa história também é fundamental. E, bom, a gente está encerrando, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para que vocês façam seus agradecimentos, o encerramento, e aí depois eu me despeço e acho que finalizamos nossa mesa. Patrícia, Gisele? Obrigada pelo convite, Mônica, é sempre um prazer trocar com você, assim, e ver o trabalho que você faz, né, de arte e na comunidade de produção de arte computacional no Brasil, né, com a Noite do Processing, tudo que vocês vêm fazendo. E é uma honra estar aqui conversando com a Gisele, né? A cada fala dela a gente tem uma aula, né? A cabeça expande, e é um prazer mesmo poder estar aqui com vocês duas. Obrigada. Bom, já que a Patrícia deu a deixa da coisa do copy-paste, como ela é importante para o nosso processo de criação, eu vou dar um copy direto no que ela falou. É um prazer e uma honra falar com vocês duas, que são não só personagens super importantes e dinâmicos dessa história que nós comentamos, mas nós somos mulheres também, né? E isso eu acho que é outra fronteira a se discutir, é a relação entre gênero e tecnologia, o quanto nessa história de apagamentos nós somos constantemente alvo número 1, então ter programadoras, pessoas, artistas programadoras com a radicalidade, a profundidade de vocês é super importante. E a oportunidade de estar com vocês numa mesa que tem como mote uma homenagem aos 50 anos da arte única é mais do que um privilégio, é realmente uma honra e uma grande felicidade. Bom, então eu vou ser o terceiro copy-paste, né? Porque eu também só posso agradecer imensamente também. São duas pessoas que eu admiro muitíssimo. Patrícia, já li o seu livro várias vezes, você sabe, né? Já fizemos coisas juntos. Gisele, já vi várias palestras suas. Acompanho o seu trabalho há muito tempo, né? Acho muito interessante. Então, assim, para mim também é incrível poder dividir esse tempo e esse espaço com vocês. Queria agradecer muito também a produção do Multiverso, né, por essa iniciativa e pelo convite de todos nós. E acho que é isso.